Milionário encontra um menino roubando sua geladeira. Mas ao reconhecer sua marca de nascença, Ricardo Almeida, o magnata da indústria têxtil, atravessava o umbral de sua mansão com passo cansado. O eco de seus sapatos italianos ressoava no mármore do vestíbulo, lembrando-lhe mais uma vez a solidão que o envolvia há 5 anos, quando a tragédia lhe arrebatou sua esposa Carla e seu filho Tiago naquele fatídico acidente. "Boa noite, Sr. Almeida", saudou Rogério, o chefe de segurança, com uma reverência discreta. Ricardo mal respondeu com um gesto ausente. Seus pensamentos vagavam entre os números da última reunião da diretoria e o vazio que sentia no peito cada vez que voltava para casa. Afrouxou a gravata enquanto se dirigia à cozinha, buscando algo que pudesse aplacar a fome que não havia notado durante o dia. Foi então que o viu, um menino magricela de uns 10 anos com o cabelo despenteado e roupas gastas, vasculhando sua geladeira. Por um instante, o tempo pareceu parar. Os olhos do garoto, grandes e assustados, se cravaram nos de Ricardo. "Ei, você!" exclamou Ricardo, mais por surpresa do que por raiva. O menino, como um animal acuado, fechou a porta da geladeira com força e correu em direção à saída de serviço, levando consigo um pedaço de queijo e uma maçã. Ricardo, ainda atordoado, demorou alguns segundos para reagir. "Rogério, há um intruso na cozinha", gritou enquanto corria atrás do pequeno ladrão. O guarda de segurança apareceu como por mágica, interceptando o menino justo quando estava prestes a pular a cerca do jardim. Segurou-o com firmeza, mas sem machucá-lo. "Me solte, não fiz nada de errado", gritava o garoto, esperneando no ar. Ricardo se aproximou, ofegante pela corrida inesperada. Ao ver o menino de perto, algo em seu olhar o estremeceu. Não era medo o que via naqueles olhos escuros, era desespero. "Espere, Rogério", disse Ricardo levantando uma mão. "Não chame a polícia ainda." Ele se abaixou para ficar na altura do menino, que agora tremia ligeiramente. "Como você se chama?", perguntou com uma voz mais suave do que ele mesmo esperava. O menino hesitou por um momento, olhando alternadamente para Ricardo e Rogério. "Mateus", respondeu finalmente com um fio de voz. "Bem, Mateus", continuou Ricardo. "Por que você estava roubando comida da minha casa?" Mateus baixou o olhar envergonhado. "Eu estava com fome", murmurou. "Faz 3 dias que não como nada." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A ideia de uma criança passando fome nas ruas enquanto ele vivia rodeado de luxo, de repente, lhe pareceu obscena. "Rogério, solte-o", ordenou. O guarda obedeceu, embora com evidente relutância. "Mas, senhor, este menino entrou ilegalmente em sua propriedade", protestou Rogério. "Eu sei", respondeu Ricardo sem tirar os olhos de Mateus. "Mas acho que podemos abrir uma exceção desta vez." Ele se voltou para o menino, que agora o olhava com uma mistura de confusão e esperança. "Mateus, você tem onde passar a noite?" O menino negou com a cabeça. Ricardo tomou uma decisão naquele instante, uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. "Então você vai ficar aqui esta noite", disse, surpreendendo a si mesmo. "Amanhã veremos o que podemos fazer para ajudá-lo." Mateus arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O senhor está falando sério?", perguntou com voz trêmula. Ricardo assentiu, esboçando o primeiro sorriso genuíno em muito tempo. "Vamos, você deve estar faminto. Vamos preparar algo para jantar." Enquanto caminhavam de volta para a casa, Ricardo não conseguia parar de pensar no quão estranha era a situação. Pela primeira vez em anos, sentia que algo havia mudado em sua rotina, em sua vida. Não sabia explicar, mas de alguma forma, a presença deste menino desconhecido havia despertado algo nele que acreditava estar perdido para sempre. Naquela noite, enquanto Mateus dormia em um dos quartos de hóspedes, Ricardo ficou acordado contemplando uma velha fotografia de sua família. Por um momento, acreditou ver um lampejo de esperança nos olhos de seu próprio reflexo. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma sensação estranha, como se tivesse tido um sonho vívido, mas não conseguisse se lembrar. Demorou alguns segundos para recordar os acontecimentos da noite anterior. Será que realmente havia acolhido um menino de rua em sua casa?
A ideia agora lhe parecia tão absurda quanto imprudente. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, quase esperando encontrar a casa vazia, convencido de que tudo havia sido produto de sua imaginação. No entanto, ao entrar na cozinha, deparou-se com uma cena que o deixou paralisado. Mateus estava sentado à mesa, devorando um prato de ovos mexidos que Dona Célia, a governanta, havia preparado. A mulher o observava com uma mistura de ternura e preocupação, como se não soubesse muito bem o que fazer com este inesperado convidado. "Bom dia, Sr. Almeida", cumprimentou Dona Célia, visivelmente nervosa. "Espero que não se incomode que eu tenha dado café da manhã ao menino." Ricardo negou com a cabeça, ainda processando a cena. "Não, não. Você fez bem, Célia. Obrigado." Aproximou-se da mesa e sentou-se em frente a Mateus, que o olhava com uma mistura de gratidão e receio. "Bom dia, Mateus. Dormiu bem?" O menino assentiu, engolindo apressadamente o bocado que tinha na boca. "Sim, senhor. Obrigado por me deixar ficar." Ricardo notou que o menino parecia mais relaxado que na noite anterior, embora ainda mantivesse certa tensão nos ombros, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. "Mateus", começou Ricardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "preciso que me conte um pouco mais sobre você. De onde você vem? Onde está sua família?" A expressão do menino se ensombreceu imediatamente. Deixou o garfo sobre o prato e baixou o olhar. "Não tenho família", murmurou. "Bem, eu tinha uma avó, mas ela morreu há alguns meses. Desde então, tenho estado nas ruas." Ricardo sentiu uma pontada de dor no peito. A história de Mateus lembrava demais sua própria perda. "E seus pais?" insistiu, embora temesse a resposta. Mateus deu de ombros. "Nunca os conheci. Minha avó dizia que minha mãe era muito jovem quando me teve e que meu pai foi embora antes de eu nascer." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não expressadas. Ricardo se viu lutando contra o impulso de abraçar o menino, de prometer que tudo ficaria bem. Mas como poderia fazer uma promessa assim? "Escute, Mateus", disse finalmente. "Não posso deixar você voltar para as ruas. É perigoso e, bem, não está certo. Mas também não posso simplesmente adotá-lo ou algo assim. Precisamos encontrar uma solução adequada." Os olhos de Mateus se iluminaram com uma mistura de esperança e desconfiança. "Quer dizer que posso ficar mais tempo?" Ricardo assentiu, surpreendendo a si mesmo pela segunda vez em menos de 24 horas. "Sim, pelo menos por enquanto. Mas teremos que estabelecer algumas regras e, bem, teremos que ver quais opções existem para o seu futuro." Nesse momento, Rogério entrou na cozinha, interrompendo a conversa. "Senhor Almeida, desculpe a interrupção, mas tenho uma ligação urgente do escritório." Ricardo suspirou. O mundo exterior continuava girando alheio à pequena revolução que estava ocorrendo em sua vida. "Obrigado, Rogério." "Já vou atender." Voltou-se para Mateus. "Preciso cuidar disso. Por que você não pede a Dona Célia para lhe mostrar a casa? Mais tarde, continuaremos conversando." Enquanto se dirigia ao seu escritório, Ricardo não conseguia deixar de pensar no quão surreal era a situação. Há apenas algumas horas, sua vida era uma rotina monótona de trabalho e solidão. Agora, de repente, tinha um menino de rua vivendo sob seu teto. Em que estava se metendo? A ligação do escritório era sobre uma crise em uma de suas fábricas. Enquanto ouvia os detalhes, sua mente divagava para Mateus. O que faria com ele? Não podia simplesmente devolvê-lo às ruas, mas também não estava preparado para ser uma figura paterna. A lembrança de Tiago, seu filho falecido, se infiltrou em seus pensamentos, provocando-lhe uma pontada de dor. Depois de desligar, Ricardo ficou um momento sentado em sua poltrona, contemplando uma fotografia de Carla e Tiago que tinha sobre a escrivaninha. O que eles pensariam desta situação? Aprovariam sua decisão de ajudar Mateus? Uma leve batida na porta o tirou de suas reflexões. "Entre", disse, endireitando-se em seu assento. Para sua surpresa, foi Mateus quem entrou timidamente no escritório. "Desculpe, Sr. Almeida", disse o menino claramente nervoso. "Dona Célia me disse que eu podia explorar a casa, mas acho que me perdi." Ricardo não pôde evitar sorrir diante da confusão do menino.
Não se preocupe, Mateus. Esta casa pode ser um labirinto no começo. Venha, sente-se, indicou uma poltrona em frente à sua escrivaninha. Mateus obedeceu, olhando com espanto para os móveis luxuosos e os quadros que adornavam as paredes. Sua casa é muito bonita, comentou o menino. Nunca tinha visto nada igual. A inocência e a admiração na voz de Mateus comoveram Ricardo. Por um momento viu-se através dos olhos do menino, um homem rico e poderoso, vivendo em um palácio de solidão. Obrigado, Mateus. Mas sabe, às vezes penso que é grande demais para uma só pessoa. O menino o olhou com curiosidade. O senhor não tem família, senhor Almeida? A pergunta tão direta e sincera atingiu Ricardo como um martelo. Sentiu um nó se formar em sua garganta. E tinha, respondeu finalmente com voz embargada. Mas os perdi há algum tempo. Mateus ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Sinto muito, disse finalmente. Eu também perdi minha família. É muito triste, não é? Ricardo assentiu, incapaz de falar. Pela primeira vez em anos, sentiu que alguém realmente entendia sua dor. Mateus, disse após um longo silêncio, você gostaria de ficar aqui por um tempo? Pelo menos até encontrarmos uma solução melhor para você. Os olhos do menino se iluminaram. De verdade, não incomodaria o senhor? Ricardo negou com a cabeça, sentindo que uma pequena faísca de vida se acendia em seu coração. Não me incomodaria. Na verdade, acho que me faria bem ter alguma companhia. Mateus sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o ambiente. Obrigado, senhor Almeida. Prometo que vou me comportar bem e não lhe dar problemas. Ricardo se levantou e contornou a escrivaninha, colocando uma mão sobre o ombro do menino. Tenho certeza que sim, Mateus, e por favor me chame de Ricardo. Enquanto saíam juntos do escritório, Ricardo sentiu que algo havia mudado em seu interior. Não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia uma faísca de esperança. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que este era apenas o começo de uma jornada que os transformaria a ambos, desafiando suas percepções do mundo e de si mesmos, e tecendo um laço que nem mesmo eles podiam imaginar. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade na mansão Almeida. Ricardo, acostumado à sua rotina solitária, se viu de repente imerso em um mundo de decisões e preparativos que nunca imaginou que teria que enfrentar novamente. A primeira coisa foi comprar roupas novas para Mateus. O menino, acostumado a vestir peças gastas e de segunda mão, ficou boquiaberto quando Ricardo o levou a uma loja exclusiva do shopping. Tudo isso é para mim? Perguntou Mateus, seus olhos brilhando de emoção enquanto percorria os corredores cheios de roupas coloridas e sapatos reluzentes. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de satisfação e culpa. Quanto tempo este menino havia passado sem ter algo novo? Escolha o que quiser, Mateus. Você precisa de um guarda-roupa completo. Enquanto o menino experimentava diferentes conjuntos, Ricardo não pôde evitar pensar nas vezes que havia feito isso mesmo com Tiago. A nostalgia e a dor se misturavam com uma nova sensação de propósito que não experimentava há anos. Ao saírem da loja, carregados de sacolas, Ricardo notou que Mateus caminhava de uma maneira estranha, como se seus pés doessem. Está tudo bem, Mateus? Perguntou preocupado. O menino assentiu, mas Ricardo pôde ver que estava mentindo. São os sapatos novos, não é? Estão machucando você. Mateus baixou o olhar envergonhado. Um pouco. É que não estou acostumado a usar sapatos o tempo todo. Ricardo sentiu seu coração se apertar. Quanto tempo este menino havia passado sem calçados adequados? Não se preocupe, disse, tentando soar alegre. Sapatos novos sempre incomodam no início. Você vai se acostumar. De volta à mansão, Ricardo se viu enfrentando outro desafio: a educação de Mateus. Descobriu que o menino mal sabia ler e escrever, e seus conhecimentos matemáticos eram praticamente nulos. Precisamos encontrar um tutor para você, decidiu Ricardo uma tarde, depois de passar uma hora frustrante tentando explicar a Mateus como somar frações. Alguém que possa ajudá-lo a se atualizar em seus estudos. Mateus pareceu encolher em sua cadeira. É necessário?
Perguntou com voz trêmula. Eu não sou muito bom na escola. Ricardo se ajoelhou ao lado dele, olhando-o nos olhos. Mateus, você é um menino inteligente. Só precisa da oportunidade de aprender. E eu vou me certificar de que você tenha essa oportunidade. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Por que está fazendo tudo isso por mim, Ricardo? Ninguém nunca foi tão bom comigo antes. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como explicar a este menino que, de alguma forma, ele estava dando um novo propósito à sua vida? Porque acredito que você merece uma chance, Mateus. E porque você me lembra que ainda existe bondade no mundo. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Ricardo ficou acordado até tarde, revisando velhos álbuns de fotos. Parou em uma imagem de Tiago, sorridente e despreocupado em seu 10º aniversário. A mesma idade que Mateus tinha agora. O que estou fazendo, Carla? Murmurou acariciando a fotografia de sua esposa. Estou tentando substituir nosso filho? Não houve resposta, é claro. Apenas o silêncio da noite e o suave tic-tac do relógio na parede. Os dias se transformaram em semanas e, pouco a pouco, Mateus começou a florescer sob os cuidados de Ricardo. A tutora que contrataram, uma mulher paciente e gentil, chamada Sofia, conseguiu despertar no menino um interesse pelo aprendizado que ele nunca havia experimentado antes. Ricardo, olhe! Exclamou Mateus uma tarde, correndo em sua direção com um caderno na mão. Tirei 10 na minha prova de matemática. Ricardo sentiu uma onda de orgulho que o pegou de surpresa. Isso é maravilhoso, Mateus. Estou muito orgulhoso de você. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensá-las, e por um momento, ambos ficaram paralisados. Era a primeira vez que Ricardo expressava abertamente seu orgulho por Mateus. O menino, com os olhos brilhantes de emoção, se lançou nos braços de Ricardo, abraçando-o com força. Obrigado, sussurrou. Obrigado por acreditar em mim. Ricardo retribuiu o abraço, sentindo que algo se descongelava em seu interior. Talvez, pensou, isso fosse o que significava curar. Mas nem tudo eram flores. À medida que Mateus se adaptava à sua nova vida, começaram a surgir perguntas incômodas. Uma noite, durante o jantar, Mateus deixou cair uma bomba. Ricardo, o que vai acontecer comigo quando você não me quiser mais aqui? Ricardo quase se engasgou com sua comida. O quê? Mateus, de onde você tirou essa ideia? O menino brincava nervosamente com seu garfo, sem levantar os olhos. É que isso é bom demais para ser verdade, e as coisas boas nunca duram, sabe? Pelo menos não para mim. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como poderia fazer este menino entender que não tinha intenção de abandoná-lo? Mateus, olhe para mim, disse com voz firme, mas gentil. Não sei o que o futuro nos reserva, mas prometo uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, você terá um lar. Não vou expulsá-lo nem abandoná-lo, entende? Mateus assentiu, mas Ricardo pôde ver que não estava completamente convencido. E não podia culpá-lo. Como poderia pedir que confiasse cegamente quando a vida lhe havia ensinado o contrário? Naquela noite, enquanto Mateus dormia, Ricardo se viu revisando documentos legais e fazendo ligações para seu advogado. Se ia fazer isso, se realmente ia se comprometer com Mateus, precisava fazê-lo direito. Precisava dar ao menino a segurança que ele merecia. Mas enquanto planejava o futuro, Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais em jogo. Algo que ainda não podia ver claramente, mas que sentia que mudaria tudo. O que não sabia era que muito em breve, uma descoberta inesperada colocaria à prova tudo o que acreditava saber sobre Mateus, sobre si mesmo e sobre o significado de família. A mudança na vida de Ricardo era evidente para todos que o conheciam. Seus funcionários notaram que ele sorria mais, chegava mais tarde ao escritório e saía mais cedo. Até mesmo nas reuniões da diretoria, parecia mais relaxado, menos obcecado com os números e mais interessado no impacto humano de suas decisões. Uma tarde, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório em casa, Ricardo ouviu um estrondo vindo do sótão. Alarmado, subiu as escadas de 2 em 2 degraus, temendo que Mateus tivesse se machucado. Mateus!
Você está bem? Chamou, abrindo a porta do sótão. O que viu o deixou sem fôlego. Mateus estava de pé, no meio de um caos de caixas derrubadas e objetos espalhados pelo chão. Mas não era a desordem que havia paralisado o menino. Em suas mãos trêmulas, ele segurava uma fotografia emoldurada. Desculpe, gaguejou Mateus com lágrimas nos olhos. Eu não queria... Só estava explorando e... Ricardo se aproximou lentamente, sentindo seu coração bater forte. Reconheceu a fotografia imediatamente. Era Tiago, sorridente e despreocupado, em seu último aniversário antes do acidente. Está tudo bem, Mateus, disse, tentando manter a calma. Você não fez nada de errado. Mas Mateus parecia não ouvi-lo. Seus olhos estavam fixos na imagem, uma expressão de choque e confusão em seu rosto. Ricardo, quem é esse menino? Ele se parece muito comigo. Ricardo sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. Era verdade. A semelhança entre Mateus e Tiago era surpreendente, algo que ele havia notado vagamente, mas nunca se permitira examinar de perto. Esse era meu filho, Tiago, respondeu finalmente com a voz embargada. Ele faleceu há 5 anos, junto com minha esposa Carla. Mateus levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de emoções que Ricardo não conseguiu decifrar. É por isso que você me acolheu? Porque me pareço com ele? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Seria isso verdade? Teria visto em Mateus um substituto para seu filho perdido? Não, Mateus, não é assim, respondeu. Mas mesmo aos seus próprios ouvidos, sua voz soava insegura. Acolhi você porque precisava de ajuda, porque é um bom menino que merecia uma oportunidade. Mas o dano já estava feito. Mateus deixou a fotografia cuidadosamente e recuou alguns passos. Eu acho que preciso ficar sozinho um pouco, murmurou antes de sair correndo do sótão. Ricardo ficou ali, rodeado pelas lembranças de sua vida passada, sentindo que tudo o que havia construído nos últimos meses desmoronava ao seu redor. Naquela noite, o jantar foi um assunto tenso e silencioso. Mateus mal tocou em sua comida e Ricardo não sabia como romper a barreira que de repente havia se erguido entre eles. Mateus, disse finalmente, sei que o que você descobriu hoje deve ser confuso e doloroso, mas quero que saiba que... Tudo bem, Ricardo, interrompeu Mateus com uma maturidade que o surpreendeu. Entendo que você deve sentir muita falta do seu filho. E se quiser que eu vá embora, vou entender. Ricardo sentiu seu coração se partir. Não, Mateus, não quero que você vá embora. Olhe, é verdade que no início, talvez inconscientemente, vi em você uma lembrança de Tiago. Mas estes meses que passamos juntos, você me ensinou que é sua própria pessoa, única e valiosa. Você não é um substituto de ninguém. Mateus o olhou com olhos lacrimejantes. Você está falando sério? Completamente, respondeu Ricardo, estendendo sua mão sobre a mesa para segurar a de Mateus. Você faz parte da minha vida agora, Mateus. E se você quiser, gostaria que continuasse sendo assim. O menino assentiu lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu também quero ficar, Ricardo. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Ricardo ficou acordado até tarde, refletindo sobre os eventos do dia. Sabia que tinham um longo caminho pela frente, que esta conversa era apenas o começo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo a coisa certa. O que Ricardo não sabia era que o destino tinha preparado mais surpresas para ele e para Mateus. Surpresas que colocariam à prova seu nascente vínculo e revelariam segredos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma mulher olhava para uma velha fotografia com lágrimas nos olhos. Uma fotografia de um bebê que se parecia muito com Mateus. A mulher suspirou, guardando a foto em sua bolsa. Amanhã, prometeu a si mesma, amanhã finalmente teria coragem de procurar Ricardo Almeida e revelar a verdade que havia guardado por tantos anos. O sol mal começava a se erguer no horizonte quando Ricardo acordou, sobressaltado por um sonho inquietante que não conseguia lembrar. Levantou-se e dirigiu-se à cozinha, surpreendendo-se ao encontrar Mateus já desperto.
sentado à mesa com um caderno à sua frente. Bom dia, Mateus, saudou tentando soar alegre. O que você está fazendo acordado tão cedo? O menino ergueu o olhar e Ricardo pôde ver que ele tinha olheiras, como se não tivesse dormido bem. Estava desenhando, respondeu Mateus, empurrando o caderno na direção de Ricardo. Ricardo pegou o caderno e sentiu seu coração apertar. O desenho mostrava duas figuras, um homem alto de terno e um menino pequeno, ambos sorrindo e de mãos dadas. Abaixo, Mateus havia escrito com letra trêmula: Minha nova família. Mateus, isso é... Ricardo não conseguiu terminar a frase sentindo um nó na garganta. Sei que não sou o Tiago, disse Mateus em voz baixa, e sei que nunca poderei substituí-lo. Mas você acha que poderíamos ser uma espécie de família? Você e eu? Ricardo deixou o caderno e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado de Mateus para abraçá-lo com força. Nós já somos uma família, Mateus, sussurrou. Diferente, mas uma família de qualquer forma. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Ricardo franziu o senho, perguntando-se quem poderia ser àquela hora da manhã. Fique aqui, disse a Mateus. Vou ver quem é. Ricardo abriu a porta e se viu diante de uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas determinados. Senhor Almeida? Perguntou a mulher. Meu nome é Helena Gomes. Preciso falar com o senhor sobre Mateus. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. O que a senhora sabe sobre Mateus? Perguntou, tensionando-se instintivamente. Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu sou a avó dele. As palavras caíram como uma bomba no silencioso vestíbulo. Ricardo ficou paralisado, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Mas Mateus disse que sua avó havia falecido, conseguiu dizer finalmente. Helena assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei. É uma longa história, Sr. Almeida. Uma história que envolve sua esposa, Carla. Ricardo sentiu que lhe faltava o ar. O que Carla tinha a ver com tudo isso? Será melhor que entre, disse Ricardo, fazendo um gesto para que Helena entrasse. Conduziu Helena até seu escritório, fechando a porta atrás deles. Não queria que Mateus ouvisse essa conversa, pelo menos não até que entendesse do que se tratava tudo isso. Por favor, sente-se, indicou Ricardo, tentando manter a compostura. E agora explique-me o que está acontecendo. Helena se sentou, torcendo nervosamente um lenço entre as mãos. Senhor Almeida, o que estou prestes a lhe dizer vai mudar muitas coisas, mas antes de tudo, quero que saiba que minha filha, Laura, nunca teve a intenção de machucar ninguém. Ricardo franziu o senho, confuso. Sua filha? O que sua filha tem a ver com tudo isso? Helena respirou fundo antes de continuar. Laura era enfermeira no hospital onde sua esposa, Carla, deu à luz seu filho, Tiago. Ricardo sentiu seu coração dar um salto. O que o nascimento de Tiago tinha a ver com Mateus? No dia em que Carla deu à luz, continuou Helena com voz trêmula, houve uma confusão na sala dos recém-nascidos. Laura estava de plantão naquela noite. Ricardo se levantou de repente, sentindo que lhe faltava o ar. O que a senhora está insinuando? Perguntou com uma mistura de incredulidade e temor. Helena o olhou diretamente nos olhos, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Houve uma troca acidental de bebês, Sr. Almeida. O menino que o senhor e Carla criaram como Tiago não era seu filho biológico. O mundo pareceu parar ao redor de Ricardo. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça, mas ele não conseguia dar-lhe sentido. Era impossível. Tinha que ser um erro. Não, disse, sacudindo a cabeça. Não, isso não pode ser verdade. Tiago era meu filho. Ele se parecia comigo, com Carla. Os bebês podem se parecer com muitas pessoas, Sr. Almeida, disse Helena suavemente. Mas os testes de DNA não mentem. Ricardo se deixou cair pesadamente em sua cadeira. Testes de DNA? Que testes? Helena tirou um envelope de sua bolsa e o colocou sobre a escrivaninha. Laura descobriu o erro anos depois. Fez testes em segredo, atormentada pela culpa. Mas àquela altura, as crianças já tinham vários anos. Ela não soube o que fazer. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não o abriu. Não tinha certeza se queria ver seu conteúdo.
A senhora está dizendo que Mateus não conseguiu terminar a frase. Helena assentiu lentamente. Mateus é seu filho biológico, Sr. Almeida. O filho que o senhor e Carla tiveram há 12 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentia que o mundo girava ao seu redor, que nada fazia sentido. Todos esses meses, ele havia estado cuidando de seu próprio filho sem saber. O menino que havia perdido no acidente, o menino por quem havia chorado durante anos, não era realmente seu. E agora? Por que agora? Conseguiu perguntar finalmente. Por que me diz isso agora? Helena baixou o olhar envergonhada. Laura faleceu há alguns meses. Câncer. Em seu leito de morte, me confessou tudo e me pediu que fizesse o certo. Levei tempo para reunir coragem para vir aqui. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, tentando processar toda essa informação. Sua mente era um turbilhão de emoções. Confusão, dor, raiva. Mas também, surpreendentemente, uma faísca de alegria. Mateus, o menino que havia chegado à sua vida de forma tão inesperada, era na verdade seu filho. Mateus não sabe nada disso, não é? Perguntou, voltando-se para Helena. Ela negou com a cabeça. Não, nunca lhe dissemos. Pensamos que seria melhor assim. Ricardo assentiu lentamente. Agora entendia a semelhança, a conexão instantânea que havia sentido com Mateus desde o início. Não era apenas compaixão ou a lembrança de Tiago. Era o vínculo entre um pai e seu filho. O que vamos fazer agora? Perguntou mais para si mesmo do que para Helena. Isso depende do senhor, Sr. Almeida, respondeu ela suavemente. Sei que não tenho o direito de lhe pedir nada, mas Mateus é um bom menino, ele sofreu muito, só quero o melhor para ele. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar em como lidar com isso, como contar a Mateus. Helena se levantou, assentindo compreensivamente. Entendo. Aqui está meu número de telefone, disse, deixando um cartão sobre a escrivaninha. Por favor, me ligue quando tiver tomado uma decisão. E sinto muito, Sr. Almeida, por tudo. Quando Helena foi embora, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, olhando para o envelope fechado sobre sua escrivaninha. Dentro estavam as provas que confirmavam que Mateus era seu filho biológico, que o menino que ele havia estado cuidando esses meses, a quem havia chegado a amar como próprio, realmente era seu. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e começou a ler os resultados. Cada palavra confirmava o que Helena havia dito, e a cada linha, Ricardo sentia que seu mundo se transformava. Lá fora, na cozinha, Mateus esperava pacientemente, alheio à tempestade que se aproximava. A verdade que mudaria sua vida para sempre. Ricardo sabia que tinha que tomar uma decisão. Como contaria a verdade a Mateus? Como lidaria com essa situação sem machucar o menino que já havia sofrido tanto? E mais importante ainda, como lidaria com seus próprios sentimentos conflitantes, com a dor de ter perdido o menino que acreditava ser seu filho e a alegria de ter encontrado aquele que realmente era? Enquanto o sol subia no céu, banhando a mansão com sua luz dourada, Ricardo se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida. Um desafio que colocaria à prova seu amor, sua força e sua capacidade de perdoar e seguir em frente. Ricardo permaneceu em seu escritório por horas, perdido em seus pensamentos, tentando processar a avalanche de emoções que o invadiam. O envelope com os resultados dos testes de DNA jazia aberto sobre sua escrivaninha, uma prova irrefutável da verdade que acabara de descobrir. Lá fora, ouvia os sons abafados de Mateus se movendo pela casa, alheio ao turbilhão que se desencadeava ao seu redor. Como explicaria tudo isso a um menino que já havia sofrido tanto? Como poderia mudar seu mundo mais uma vez? Uma leve batida na porta o tirou de suas reflexões. Ricardo? A voz de Mateus soava preocupada. Está tudo bem? Você ficou aí dentro o dia todo. Ricardo respirou fundo, tentando se recompor. Estou bem, Mateus, respondeu, surpreso com a firmeza de sua própria voz. Entre, por favor, precisamos conversar. A porta se abriu lentamente e Mateus entrou.
olhando para Ricardo com uma mistura de curiosidade e preocupação. Aconteceu alguma coisa ruim? Perguntou o menino, sentando-se em frente à escrivaninha. Ricardo olhou para Mateus, realmente o olhou, como se fosse a primeira vez. Agora podia ver os traços de Carla em seu rosto, a forma de seus olhos, a curva de seu sorriso. Como não havia notado antes. Mateus começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você se lembra quando me disse que não conhecia seus pais? O menino assentiu lentamente, franzindo a testa. Sim, minha avó me disse que minha mãe era muito jovem quando me teve e que meu pai foi embora antes de eu nascer. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. E se eu lhe dissesse que isso não é completamente verdade? Que há mais em sua história do que você sabia? Mateus ficou visivelmente tenso, seus olhos se enchendo de confusão e um toque de medo. O que você quer dizer? Ricardo se levantou e contornou a escrivaninha, ajoelhando-se em frente a Mateus para ficar na altura dele. Mateus, o que vou lhe dizer é muito complicado e pode ser difícil de entender, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, estou aqui por você, certo? O menino assentiu, embora Ricardo pudesse ver o medo crescendo em seus olhos. Esta manhã recebi a visita de uma mulher chamada Helena, começou Ricardo. Ela é sua avó, Mateus, sua verdadeira avó. Mateus sacudiu a cabeça, confuso. Mas minha avó morreu, você sabe disso. Eu sei, foi o que lhe disseram, continuou Ricardo suavemente, mas a verdade é mais complicada. Veja, há muitos anos, quando você nasceu, houve um erro no hospital. Ricardo procedeu a explicar a Mateus, da maneira mais suave e clara possível, sobre a troca de bebês, sobre Laura e seu segredo, sobre os testes de DNA. A cada palavra via como o mundo de Mateus desmoronava e se reconstruía. Então, você é meu pai? Perguntou Mateus finalmente com voz trêmula. Meu verdadeiro pai? Ricardo assentiu, sentindo as lágrimas picarem seus olhos. Sim, Mateus. De acordo com esses testes, sou seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus olhava para o vazio, tentando processar toda essa informação. Ricardo queria abraçá-lo, consolá-lo, mas não estava certo de como o menino reagiria. Mas... e o Tiago? Perguntou Mateus finalmente. O menino da foto? Tiago era filho de outro casal, explicou Ricardo suavemente. Nós o criamos como nosso filho, o amamos como tal, mas biologicamente não era nosso. Mateus se levantou de repente, afastando-se de Ricardo. Por que está me dizendo isso agora? Perguntou com uma mistura de confusão e raiva em sua voz. Por que está mudando tudo de novo? Ricardo sentiu seu coração se partir ao ver a dor nos olhos de Mateus. Porque você merece saber a verdade, Mateus. Porque você é meu filho e quero que saiba disso. Porque quero lhe dar o lugar que sempre deveria ter tido nesta família. Mateus sacudiu a cabeça, as lágrimas correndo por suas bochechas. Não entendo. Eu preciso pensar. Antes que Ricardo pudesse detê-lo, Mateus saiu correndo do escritório. Ricardo se levantou para segui-lo, mas parou na porta. Talvez o menino precisasse de um momento sozinho para processar tudo isso. Ricardo voltou para sua escrivaninha e se deixou cair na cadeira, sentindo-se exausto e emocionalmente drenado. Sabia que isso era apenas o começo. Teriam que lidar com as implicações legais, com Helena, com o passado e o futuro. Mas, por agora, a única coisa que importava era Mateus, seu filho. O menino que havia chegado à sua vida da maneira mais inesperada e que agora se revelava ser a conexão mais profunda com Carla que ele poderia ter imaginado. Ricardo olhou para a fotografia de Carla que tinha em sua escrivaninha. O que devo fazer agora, meu amor? Nan sussurrou. Como posso ajudar nosso filho a superar isso? Não houve resposta, é claro. Mas enquanto olhava para o sorriso de Carla na foto, Ricardo sentiu uma renovada determinação. Não importava o quão difícil fosse, faria tudo o que pudesse para que Mateus se sentisse amado, seguro e parte desta família. Porque era isso que eles eram agora. Uma família. Diferente, complicada, mas uma família de qualquer forma. Com um suspiro, Ricardo se levantou.
Era hora de procurar Mateus. Tinham um longo caminho pela frente, mas o percorreriam juntos. Passo a passo, dia a dia, construiriam o futuro que ambos mereciam. Enquanto saía do escritório, Ricardo não podia imaginar os desafios que ainda os aguardavam. Desafios que colocariam à prova seu amor, sua paciência e sua determinação de maneiras que nunca teria esperado. Os dias que se seguiram à revelação foram tensos e carregados de emoções. Mateus havia se tornado distante, passando a maior parte do tempo trancado em seu quarto. Ricardo respeitava sua necessidade de espaço, mas não podia evitar sentir-se impotente diante da dor de seu filho recém-descoberto. Uma tarde, enquanto Ricardo trabalhava em seu escritório, ouviu uma leve batida na porta. "Entre", disse, esperando ver Dona Célia ou Rogério. Para sua surpresa, foi Mateus quem entrou, com os olhos vermelhos e uma expressão de determinação no rosto. "Quero conhecê-la", disse sem rodeios. Ricardo piscou, confuso por um momento. "Quem, Mateus?" "Helena, minha avó", respondeu o menino, a palavra soando estranha em seus lábios. "Quero saber mais sobre minha mãe, sobre minha família." Ricardo sentiu uma pontada irracional de ciúmes, que imediatamente reprimiu. É claro que Mateus quereria saber mais sobre suas origens. "Tudo bem", disse Ricardo, tentando manter um tom neutro. "Posso ligar para ela e marcar um encontro, se é isso que você quer." Mateus assentiu, mas não se moveu de seu lugar. Posso te perguntar uma coisa?", disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. "Claro, Mateus. O que for." O menino respirou fundo antes de falar. "Se você não tivesse descoberto que sou seu filho, você teria me adotado de qualquer jeito?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele se levantou de sua cadeira e se ajoelhou na frente de Mateus, olhando-o diretamente nos olhos. "Mateus, me escute bem", disse com voz firme, mas gentil. "Desde o momento em que você entrou na minha vida, eu soube que você era especial. Meu filho ou não, eu já considerava você parte da minha família. A adoção era algo em que eu já estava pensando, muito antes de saber a verdade." Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. "Sério?" Ricardo assentiu, sentindo seus próprios olhos se umedecerem. "Sério. Mateus, sei que tudo isso é confuso e assustador, mas quero que você saiba que, não importa como você chegou à minha vida, estou grato por isso ter acontecido. Você é meu filho em todos os sentidos que importam." Mateus se jogou nos braços de Ricardo, soluçando suavemente. Ricardo o abraçou com força, sentindo que algo se desatava em seu peito. "Eu te amo, pai", murmurou Mateus entre lágrimas. Ricardo sentiu seu coração dar um salto. Era a primeira vez que Mateus o chamava de pai. "Eu também te amo, filho", respondeu, sua voz embargada pela emoção. "Mais do que você possa imaginar." Esse momento marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Embora ainda houvesse muitas perguntas a serem respondidas e desafios a serem enfrentados, Ricardo sentiu que, finalmente, estavam avançando na direção certa. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo entrou em contato com Helena e organizou um encontro em um parque próximo, um terreno neutro onde Mateus pudesse se sentir confortável. O dia do encontro chegou mais rápido do que esperavam. Ricardo e Mateus caminharam juntos até o parque, o menino se agarrando nervosamente à mão de seu pai. Helena os esperava em um banco, torcendo ansiosamente um lenço entre as mãos. Quando os viu se aproximar, ela se levantou, seus olhos fixos em Mateus. "Olá, Mateus", disse suavemente, com lágrimas nos olhos. "Eu sou sua avó Helena." Mateus olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. "Olá", respondeu timidamente. Helena tirou uma fotografia de sua bolsa e a entregou a Mateus com mãos trêmulas. "Esta é sua mãe, Laura", disse. "Você era a cara dela quando bebê." Mateus pegou a fotografia, estudando-a intensamente. Ricardo observou como os olhos do menino percorriam cada detalhe do rosto de sua mãe biológica, buscando conexões, semelhanças. "Como ela era?", perguntou Mateus finalmente. Helena sorriu através das lágrimas. Ela era corajosa e gentil. Tinha uma risada contagiante e amava livros. E ela amava você, Mateus.
Amava você mais do que qualquer coisa no mundo. Enquanto Helena compartilhava histórias sobre Laura, Ricardo observava a interação em silêncio. Sentia uma mistura de emoções: alegria por Mateus, que finalmente conhecia suas raízes, tristeza pelo tempo perdido e um medo irracional de que esse novo vínculo pudesse de alguma forma ameaçar seu relacionamento com seu filho. Mas quando Mateus se virou para ele, com os olhos brilhantes de emoção, e disse: "Pai, você ouviu isso? Minha mãe era enfermeira como a sua." Ricardo sentiu seus temores se dissiparem. O encontro durou várias horas, cheio de risos, lágrimas e muitas perguntas. Quando finalmente se despediram, com a promessa de se verem novamente em breve, Ricardo se surpreendeu ao sentir uma onda de gratidão em relação a Helena. Apesar das circunstâncias, ela havia cuidado de Mateus durante anos e agora estava disposta a compartilhá-lo. Naquela noite, enquanto Ricardo colocava Mateus na cama, o menino o olhou com uma expressão séria. "Pai, você acha que a mãe Carla teria gostado de mim?" perguntou. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. "Oh, Mateus", disse, acariciando suavemente o cabelo do menino. "Carla teria adorado você. Você era o bebê que tanto desejávamos. E embora não tenhamos podido criá-lo, sei que de onde ela estiver está nos olhando e sorrindo." Mateus sorriu, satisfeito com a resposta. "Boa noite, pai", disse, fechando os olhos. "Boa noite, filho", respondeu Ricardo, beijando sua testa. Enquanto saía do quarto, Ricardo parou na porta, observando seu filho dormir. A vida lhes dera uma reviravolta inesperada, mas de alguma forma sentia que tudo estava se encaixando. No entanto, o que Ricardo não sabia era que o destino ainda tinha algumas surpresas guardadas para eles. Surpresas que colocariam à prova sua recém-formada família de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Na escuridão de seu escritório, o telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Senhor Almeida, temos informações sobre o acidente que matou sua esposa e filho. Nem tudo é o que parece. Entraremos em contato em breve." Ricardo olhou fixamente para a tela, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Justo quando pensava que as coisas estavam se assentando, o passado ameaçava ressurgir e abalar os alicerces de sua nova vida. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. A mensagem misteriosa girava em sua mente, despertando perguntas que ele acreditava ter enterrado há muito tempo. O que poderia não ser o que parecia no acidente? E quem estava por trás dessa mensagem? Na manhã seguinte, com olheiras marcadas e uma xícara de café forte na mão, Ricardo debatia-se entre compartilhar essa informação com Mateus ou protegê-lo de mais complicações. Finalmente, decidiu que a honestidade era a melhor política. Não queria mais segredos entre eles. "Mateus", disse durante o café da manhã, "há algo que preciso lhe contar." O menino levantou os olhos de seu prato de cereais, intrigado pelo tom sério de seu pai. "O que foi, pai?" Ricardo respirou fundo antes de continuar. "Ontem à noite recebi uma mensagem estranha. Alguém diz ter informações sobre o acidente em que Carla e Tiago morreram." Mateus deixou cair a colher, salpicando leite sobre a mesa. "O quê? Que tipo de informações?" "Não sei ao certo", admitiu Ricardo. "A mensagem era muito vaga, mas queria que você soubesse. Não quero esconder nada de você." Mateus assentiu lentamente, processando a informação. "O que vamos fazer?" Ricardo se surpreendeu com o uso do "vamos". Apesar de tudo, Mateus se considerava parte disso, parte da família. "Por enquanto, esperar", respondeu. "Mas contratei um investigador particular para descobrir a origem da mensagem. Quero saber com quem estamos lidando antes de dar qualquer passo." Os dias seguintes foram tensos. Ricardo se pegava constantemente olhando para seu telefone, esperando outra mensagem, enquanto tentava manter a normalidade em casa e no trabalho. Mateus, por sua vez, havia se tornado mais quieto, como se estivesse constantemente perdido em seus pensamentos. Uma semana após a mensagem inicial, o investigador particular, um homem chamado João Silva, apresentou-se na mansão Almeida com um relatório preliminar. "Senhor Almeida", disse João, sentando-se no escritório de Ricardo, "conseguimos rastrear a origem da mensagem.
Foi enviada de um telefone descartável, mas identificamos o comprador. Trata-se de um ex-funcionário de sua empresa, Roberto Mendes. Ricardo franziu a testa, tentando se lembrar. Roberto Mendes. O nome me é familiar, mas não consigo me lembrar dele. João assentiu, tirando uma fotografia de sua pasta. Ele trabalhou no departamento de contabilidade há uns 6 anos. Foi demitido por irregularidades nas contas. Ricardo pegou a fotografia, estudando o rosto do homem. De repente, uma lembrança o atingiu. Espere, já me lembro. Mendes, ele alegava ter descoberto algumas transações suspeitas na empresa. Mas quando pedimos provas, ele não pôde fornecer nada concreto. Acabamos demitindo-o por espalhar rumores sem fundamento. João se inclinou para a frente, sua expressão séria. Senhor Almeida, há mais uma coisa que o senhor precisa saber. Estivemos investigando o passado de Mendes e, bem, parece que ele tinha conexões com alguns grupos ativistas bastante radicais. Grupos que se opunham às práticas corporativas de empresas como a sua. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Está sugerindo que... Não estou sugerindo nada, Sr. Almeida, interrompeu João rapidamente. Estou apenas apresentando os fatos. Mas, dadas as circunstâncias, acho que deveríamos considerar a possibilidade de que o acidente de sua esposa e filho não tenha sido um acidente. O mundo pareceu parar ao redor de Ricardo. A ideia de que a morte de Carla e Tiago pudesse ter sido algo mais do que uma terrível tragédia era demais para processar. Preciso de um momento, murmurou, levantando-se e caminhando até a janela. Enquanto olhava para o jardim, onde Mateus brincava com sua bola de futebol, Ricardo sentiu o peso do mundo cair sobre seus ombros. Como poderia proteger seu filho recém-descoberto se nem mesmo podia confiar no que acreditava saber sobre seu passado? Uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Era Mateus. Pai, está tudo bem? Perguntou o menino, olhando com curiosidade para João. Ricardo olhou para seu filho, depois para João e tomou uma decisão. Mateus, venha aqui, disse, estendendo sua mão. Há algo que precisamos discutir como família. Enquanto Mateus se aproximava, Ricardo se preparou para uma conversa que mudaria suas vidas para sempre. Não sabia o que o futuro lhes reservava, mas estava determinado a enfrentá-lo ao lado de seu filho. O que nenhum deles sabia era que naquele exato momento, Roberto Mendes os observava de um carro estacionado em frente à mansão, com uma expressão de determinação em seu rosto. O passado estava prestes a colidir com o presente, e as consequências seriam imprevisíveis. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. Ricardo, com a ajuda de João, mergulhou em uma investigação exaustiva sobre o acidente que havia mudado sua vida 5 anos atrás. Cada nova informação parecia abrir mais perguntas do que respostas. Mateus, por sua vez, oscilava entre a curiosidade e o medo. A ideia de que a tragédia que havia marcado a vida de seu pai biológico pudesse ter sido algo mais que um acidente o enchia de uma mistura de emoções que mal podia compreender. Uma tarde, enquanto Ricardo revisava alguns documentos em seu escritório, Mateus entrou timidamente. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ricardo levantou os olhos, notando a seriedade no rosto de seu filho. Claro, Mateus, o que foi? O menino hesitou um momento antes de falar. Se você descobrir que o que aconteceu com a mãe Carla e o Tiago não foi um acidente, o que vai fazer? A pergunta atingiu Ricardo com força. Era algo em que ele vinha pensando, mas ouvi-lo dos lábios de seu filho tornava tudo ainda mais real. Não sei ao certo, Mateus, respondeu honestamente. Mas prometo uma coisa. Qualquer decisão que eu tomar, tomarei pensando em nós, em nossa família. Mateus assentiu, mas Ricardo pôde ver que algo mais o preocupava. O que mais está em sua mente, filho? É que... Mateus hesitou. E se os responsáveis vierem atrás de nós agora? Estamos em perigo? Ricardo sentiu seu coração apertar. Não queria assustar Mateus com suas preocupações, mas era evidente que o menino era mais perspicaz do que ele havia imaginado. Escute, Mateus, disse, levantando-se para se ajoelhar na frente de seu filho. Não vou mentir para você. Não sei exatamente o que estamos enfrentando.
mas quero que saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para nos manter seguros. Aumentamos a segurança da casa e estamos sendo muito cuidadosos. Você não precisa ter medo. Mateus abraçou Ricardo com força. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho, respondeu Ricardo, sentindo que, apesar de tudo, tinha o mais importante bem ali, em seus braços. Naquela noite, enquanto Mateus dormia, Ricardo recebeu uma ligação de João. Senhor Almeida, acho que encontramos algo, disse o investigador com voz urgente. Preciso que nos encontremos imediatamente. Meia hora depois, Ricardo se encontrava em um café discreto no centro da cidade. João chegou logo depois, com uma pasta grossa debaixo do braço. O que você descobriu, João? Perguntou Ricardo, mal contendo sua ansiedade. João abriu a pasta e tirou várias fotografias e documentos. Estivemos investigando as atividades de Roberto Mendes nos meses anteriores ao acidente, começou. E encontramos algo perturbador. Ricardo se inclinou sobre a mesa, examinando as imagens. Eram fotografias de vigilância que mostravam Mendes se reunindo com vários homens de aparência suspeita. Quem são essas pessoas? Perguntou Ricardo. São membros de um grupo ativista radical chamado Justiça Corporativa, explicou João. Eles se especializam em sabotagens e ataques contra grandes empresas que consideram corruptas ou prejudiciais ao meio ambiente. Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Está dizendo que esse grupo poderia estar por trás do acidente de Carla e Tiago? João assentiu gravemente. É uma possibilidade que não podemos descartar. Mas há mais, senhor Almeida. O investigador tirou outro documento, um relatório financeiro. Descobrimos transferências suspeitas de grandes somas de dinheiro para uma conta offshore vinculada a Mendes, logo após o acidente. Ricardo sentiu que lhe faltava o ar. Está insinuando que alguém pagou Mendes para matar minha família. É uma teoria, disse João com cautela. Mas precisamos de mais provas antes de poder confirmar qualquer coisa. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo que o mundo girava ao seu redor. O que devemos fazer agora? Acho que é hora de confrontar Mendes diretamente, sugeriu João. Temos informações suficientes para pressioná-lo. Talvez possamos fazê-lo confessar. Ricardo assentiu lentamente, sentindo uma mistura de medo e determinação. Vamos fazer isso, mas quero estar presente quando você o interrogar. João pareceu hesitar. Senhor Almeida, não acho que seja prudente... Não é um pedido, João, interrompeu Ricardo com firmeza. Preciso olhar nos olhos dele, preciso saber a verdade. Relutantemente, João concordou. Combinaram de se encontrar no dia seguinte para planejar o encontro com Mendes. Quando Ricardo voltou para casa, encontrou Mateus acordado, esperando por ele na sala. Pai, onde você estava? Perguntou o menino, com preocupação em sua voz. Ricardo sentou-se ao lado de seu filho, debatendo-se entre protegê-lo da verdade ou ser honesto. Mateus, começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu estava reunido com o Sr. Silva. Descobrimos algumas coisas sobre o acidente de Carla e Tiago. Os olhos de Mateus se arregalaram. Que coisas? Foi realmente um acidente? Ricardo respirou fundo. Não temos certeza ainda, mas há evidências que sugerem que pode não ter sido um acidente. Mateus ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Você vai atrás dos responsáveis? Perguntou finalmente. Ricardo assentiu. Sim, vamos tentar. Mas, Mateus, quero que saiba que aconteça o que acontecer. Sua segurança é minha prioridade número 1. Mateus abraçou seu pai com força. Tome cuidado, pai. Não quero perder você também. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Você não vai me perder, eu prometo. Estamos juntos nisso, lembra? Naquela noite, enquanto Mateus dormia, Ricardo ficou acordado, repassando tudo o que haviam descoberto. A ideia de que alguém tivesse orquestrado deliberadamente a morte de Carla e Tiago o enchia de uma raiva que mal podia conter. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação de Mateus ecoava em sua mente. Valia a pena arriscar sua nova família para buscar vingança? Ou deveria deixar o passado para trás e se concentrar no futuro com seu filho? Enquanto o amanhecer se aproximava, Ricardo tomou uma decisão. Buscaria a verdade,
mas não por vingança, e sim por justiça. Por Carla, por Tiago e, acima de tudo, por Mateus. Porque seu filho merecia conhecer a verdade sobre sua família, sobre sua história. O que Ricardo não sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que colocariam à prova não apenas sua determinação, mas também os laços de sua recém-formada família. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Roberto Mendes olhava fixamente para uma velha fotografia de Ricardo Almeida e sua família. Com mãos trêmulas, discou um número em seu telefone. "Eles sabem", disse em voz baixa. "Almeida está investigando. Temos que agir agora." O destino estava prestes a entrelaçar seus fios mais uma vez, levando Ricardo e Mateus a um desfecho que nenhum dos dois poderia ter imaginado. A tensão era palpável no ar enquanto Ricardo e João esperavam em uma cafeteria discreta nos arredores da cidade. Haviam combinado de se encontrar com Roberto Mendes ali, longe de olhares curiosos e possíveis interferências. Ricardo tamborilava nervosamente sobre a mesa, sua mente um turbilhão de emoções. Parte dele queria confrontar Mendes, exigir respostas, talvez até mesmo vingança. Mas outra parte, a parte que pensava em Mateus, o lembrava que devia manter a calma, buscar a verdade sem colocar em risco o que havia construído. "Ele está chegando", murmurou João, inclinando-se ligeiramente na direção de Ricardo. Roberto Mendes entrou na cafeteria, seu olhar nervoso percorrendo o local até pousar em Ricardo. Por um momento pareceu hesitar, como se considerasse dar meia volta e fugir. Mas finalmente, com passos lentos e cautelosos, aproximou-se da mesa. "Senhor Almeida", cumprimentou, sua voz mal passando de um sussurro. Muito tempo se passou. Ricardo o encarou fixamente, buscando naquele rosto familiar algum indício da verdade que estivera perseguindo. "Tente-se, Roberto", disse, sua voz fria e controlada. "Temos muito o que conversar." Mendes se sentou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto as colocava sobre a mesa. "Suponho que tenham descoberto coisas", começou olhando alternadamente para Ricardo e João. "Sabemos sobre suas conexões com a justiça corporativa", disse João sem rodeios. "Sobre as transferências de dinheiro após o acidente." Mendes empalideceu visivelmente. "Não é o que vocês pensam", disse rapidamente. Eu não tive nada a ver com o acidente, juro." Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos cravados em Mendes. "Então nos explique, Roberto. Porque de onde estou sentado parece que você orquestrou a morte da minha esposa e do meu filho." Mendes sacudiu a cabeça vigorosamente. Não foi assim. Eu descobri algo grande na empresa. Desvio de fundos, contratos ilegais, coisas que envolviam a diretoria. Tentei lhe dizer, Sr. Almeida, mas ninguém me ouviu." Ricardo franziu a testa, lembrando-se vagamente das acusações que Mendes havia feito antes de ser demitido. "O que isso tem a ver com o acidente?" Mendes respirou fundo antes de continuar. "Entrei em contato com a justiça corporativa. Pensei que eles poderiam me ajudar a expor a verdade, mas as coisas saíram do controle. Eles queriam fazer mais do que simplesmente revelar informações. Eles queriam enviar uma mensagem." Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. "Está dizendo que eles..." Mendes assentiu com lágrimas nos olhos. "Planejaram o acidente, mas juro que eu não sabia. Quando descobri já era tarde demais. O dinheiro foi para me manter calado." Ricardo se levantou de repente, sua cadeira caindo no chão com um estrondo. "Você manteve silêncio? Sabia a verdade todo esse tempo e não disse nada?" João interveio rapidamente, colocando uma mão no ombro de Ricardo. "Senhor Almeida, por favor, acalme-se." Mendes se encolheu em seu assento, o medo evidente em seu rosto. "Sinto muito", murmurou. "Sinto muito mesmo. Vivi com essa culpa por anos. Por isso enviei a mensagem. Eu precisava que você soubesse a verdade." Ricardo se deixou cair novamente em sua cadeira, sentindo que toda a energia o abandonava. "Quem?" perguntou finalmente. "Quem na diretoria estava envolvido?" Mendes tirou um envelope de sua jaqueta e o deslizou sobre a mesa. "Aqui está tudo. Nomes, datas, transações. Tudo o que vocês precisam para expor a verdade."
Ricardo olhou para o envelope, sentindo o peso de seu conteúdo. Por que agora? Perguntou. Por que decidiu revelar tudo isso agora? Mendes baixou o olhar. Porque estou morrendo, Sr. Almeida. Câncer. Não me resta muito tempo e eu precisava fazer a coisa certa pelo menos uma vez na minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava fixamente para o envelope, sentindo que tinha em suas mãos não apenas a verdade sobre a morte de Carla e Tiago, mas também o poder de desmantelar a empresa que havia construído durante anos. O que vai fazer agora, Sr. Almeida? Perguntou João suavemente. Ricardo pensou em Mateus, na nova vida que estavam construindo juntos. Pensou em Carla e em Tiago, na justiça que mereciam. E pensou em todos os funcionários de sua empresa, pessoas inocentes que poderiam ser afetadas se tudo viesse à tona. Com mãos trêmulas, pegou o envelope. Vou fazer a coisa certa, disse finalmente. Pela minha família, pela memória de Carla e Tiago, e por todas as pessoas que confiam em mim. Enquanto saíam da cafeteria, Ricardo parou e olhou para Mendes uma última vez. Obrigado pela verdade, Roberto. Espero que encontre paz. Mendes assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sinto muito, Sr. Almeida. Por tudo. Naquela noite, de volta em casa, Ricardo abraçou Mateus com força. Está tudo bem, pai? Perguntou o menino, sentindo a emoção no abraço de seu pai. Ricardo sorriu, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Vai ficar, Mateus. Eu prometo. Enquanto Mateus dormia, Ricardo se sentou em seu escritório, o envelope de Mendes aberto à sua frente. Tomou uma decisão. Exporia a verdade, limparia sua empresa, honraria a memória de Carla e Tiago. Mas o faria de uma maneira que não destruísse vidas inocentes. Com determinação, começou a escrever um plano para a justiça, para a redenção e para um novo começo. O que Ricardo não sabia era que este era apenas o início de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de desafios, mas também de esperança e novas oportunidades. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade para Ricardo e Mateus. Com as informações fornecidas por Mendes, Ricardo iniciou uma limpeza silenciosa, mas exaustiva em sua empresa. Trabalhando em estreita colaboração com uma equipe de advogados e auditores de confiança, começou a desenredar a rede de corrupção que se havia tecido nos níveis mais altos da companhia. O processo foi doloroso e esgotante. Ricardo teve que enfrentar antigos amigos e colegas, alguns dos quais se revelaram profundamente envolvidos em atividades ilegais. Cada nova descoberta era como um golpe, lembrando-o de quão cego estivera para o que acontecia sob seu próprio nariz. Mas em meio a todo o caos e incerteza, Ricardo encontrou uma âncora em Mateus. O menino, com sua curiosidade inata e seu coração compassivo, tornou-se uma fonte constante de apoio e motivação. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Mateus fez uma pergunta que pegou Ricardo de surpresa. Pai, você acha que a mãe Carla estaria orgulhosa do que você está fazendo? Ricardo ficou em silêncio por um momento, sentindo um nó na garganta. Espero que sim, Mateus, respondeu finalmente. Carla sempre valorizou a honestidade e a integridade acima de tudo. Acho que ela iria querer que fizéssemos a coisa certa, não importa quão difícil fosse. Mateus assentiu, pensativo. Eu acho que ela estaria orgulhosa, disse com convicção. E Tiago também. Ricardo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Estendeu a mão e apertou suavemente a de Mateus. Obrigado, filho. Você não sabe o quanto isso significa para mim. À medida que a investigação avançava, Ricardo tomou uma decisão crucial. Em vez de expor publicamente todo o escândalo, o que poderia ter destruído a empresa e colocado em risco os empregos de milhares de pessoas inocentes, optou por uma abordagem mais discreta. Trabalhando silenciosamente com as autoridades, Ricardo foi eliminando sistematicamente os elementos corruptos da empresa. Aqueles que estavam diretamente envolvidos em atividades ilegais foram entregues à justiça, enquanto outros foram simplesmente afastados de seus cargos. Ao mesmo tempo, Ricardo implementou uma série de reformas internas projetadas para prevenir futuros abusos. Estabeleceu um comitê de ética independente,
reforçou os processos de auditoria interna e criou canais seguros para que os funcionários pudessem denunciar irregularidades sem medo de represálias. O processo foi longo e exaustivo, mas gradualmente, Ricardo começou a ver resultados. A empresa começou a recuperar sua reputação, e os funcionários, ao perceberem as mudanças positivas, renovaram seu compromisso e lealdade. Enquanto isso, o relacionamento entre Ricardo e Matheus continuava a se fortalecer. O menino, impressionado com a determinação de seu pai, começou a mostrar um interesse cada vez maior no funcionamento da empresa e nos conceitos de ética empresarial. Uma tarde, enquanto Ricardo revisava alguns documentos em seu escritório em casa, Matheus entrou timidamente. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" Ricardo levantou os olhos, sorrindo para seu filho. "Claro, Matheus. O que foi?" "Estava pensando..." Começou o menino hesitando um pouco. "Você acha que um dia eu poderei trabalhar com você na empresa? Ajudar a mantê-la boa?" Ricardo sentiu uma onda de emoção. A ideia de que Matheus quisesse seguir seus passos, não pelo dinheiro ou poder, mas pelo desejo de fazer o bem, o encheu de um orgulho indescritível. "Matheus", disse, levantando-se para abraçar seu filho, "nada me faria mais feliz. Mas lembre-se, você tem toda uma vida pela frente. Pode ser o que quiser ser." Matheus assentiu, mas havia determinação em seus olhos. "Eu sei, pai, mas quero fazer algo que importe, algo que ajude as pessoas, como você está fazendo agora." Naquela noite, enquanto Matheus dormia, Ricardo se viu refletindo sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De um homem solitário e atormentado pela perda, ele se transformara em um pai dedicado e em um líder empresarial comprometido com a ética. Mas ainda restava um assunto pendente, um que Ricardo vinha adiando há meses. Com um suspiro, pegou seu telefone e discou um número que havia memorizado há tempos. "Helena, é Ricardo Almeida. Acho que é hora de conversarmos sobre o futuro de Matheus, sobre sua adoção legal." A conversa com Helena foi longa e emotiva. Embora a mulher tivesse chegado a aceitar que Matheus estava melhor com Ricardo, a ideia de renunciar legalmente a seus direitos como avó era dolorosa. "Entendo que é difícil, Helena", disse Ricardo suavemente. "Mas quero que Matheus tenha a segurança de um lar permanente e quero que a senhora continue fazendo parte da vida dele. Não estou tentando substituí-la, só quero dar a Matheus a estabilidade que ele merece." Finalmente, depois de muitas lágrimas e promessas, Helena concordou. Combinaram de iniciar o processo de adoção com a condição de que ela mantivesse direitos de visita regulares. Quando Ricardo deu a notícia a Matheus no dia seguinte, a reação do menino o pegou de surpresa. "Mas pai", disse Matheus franzindo a testa, "eu já não sou seu filho? Por que precisamos que um juiz diga isso?" Ricardo se ajoelhou na frente de Matheus, segurando suas mãos entre as suas. "Você é meu filho, em todos os sentidos que importam, Matheus. Isso é apenas para garantirmos que, legalmente, ninguém possa nos separar nunca. Entende?" Matheus assentiu lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Então eu serei oficialmente Matheus Almeida?" Ricardo sorriu, sentindo seu coração se encher de amor. "Sim, filho. Você será oficialmente Matheus Almeida." O processo de adoção avançou rapidamente, graças em parte aos contatos de Ricardo e à cooperação de Helena. E assim, em uma ensolarada manhã de primavera, Ricardo e Matheus se apresentaram diante de um juiz para oficializar o que seus corações já sabiam. Eram pai e filho. Enquanto o juiz pronunciava as palavras que os uniam legalmente como família, Ricardo não pôde evitar pensar em Carla e em Tiago. Em como, de alguma maneira misteriosa, o destino havia entrelaçado suas vidas com a de Matheus, trazendo luz e esperança onde antes só havia escuridão. "Parabéns, Matheus Almeida", disse o juiz com um sorriso. "E parabéns ao senhor também, senhor Almeida. Oficialmente são pai e filho." Matheus se lançou nos braços de Ricardo, ambos com lágrimas de alegria nos olhos. "Eu te amo, pai", sussurrou Matheus. "E eu amo você, meu filho", respondeu Ricardo, abraçando com força o menino que havia mudado sua vida de maneiras que nunca teria imaginado. Enquanto saíam do tribunal,
Ricardo com Mateus de mãos dadas, perceberam que isso não era um fim, mas um novo começo. Um começo cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, amor. O que eles não sabiam era que o destino ainda tinha uma última surpresa guardada para eles. Uma surpresa que colocaria à prova sua recém-formada família de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter antecipado. O sol se erguia sobre a cidade, banhando as ruas com uma luz dourada que parecia prometer um novo começo. Na mansão Almeida, Ricardo acordou cedo, como se tornara seu hábito nos últimos meses. Dirigiu-se silenciosamente ao quarto de Mateus, sorrindo ao ver seu filho profundamente adormecido, abraçando o urso de pelúcia que lhe dera no dia da adoção oficial. Enquanto preparava o café da manhã, Ricardo refletiu sobre a incrível jornada que havia sido o último ano. A transformação de sua empresa, a adoção de Mateus, o processo de cura e perdão que havia experimentado, tudo parecia quase bom demais para ser verdade. O som de passos sonolentos o tirou de seus pensamentos. Mateus entrou na cozinha, esfregando os olhos e bocejando. "Bom dia, pai", murmurou sentando-se à mesa. "Bom dia, campeão", respondeu Ricardo, colocando um prato de panquecas na frente de seu filho. "Pronto para o grande dia?" Mateus assentiu, seu rosto se iluminando com um sorriso. Hoje era o dia em que Ricardo apresentaria oficialmente a Fundação Carla e Tiago Almeida, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar crianças em situação de rua e promover a ética empresarial. "Você acha que a mãe Carla e o Tiago teriam gostado da ideia?" perguntou Mateus com a boca cheia de panquecas. Ricardo sentiu uma pontada de emoção no peito. "Tenho certeza que teriam adorado, Mateus, especialmente a parte em que você ajudou a planejá-la." E era verdade. Mateus havia participado ativamente na criação da fundação, oferecendo ideias e perspectivas que só uma criança que havia experimentado a vida nas ruas poderia oferecer. Enquanto se preparavam para sair, o telefone de Ricardo tocou. Era Helena. "Bom dia, Ricardo", disse a mulher, sua voz carregada de emoção. "Só queria desejar boa sorte hoje. Estarei assistindo à apresentação pela televisão." "Obrigado, Helena", respondeu Ricardo com sinceridade. "Significa muito para nós." O relacionamento entre Ricardo e Helena havia melhorado significativamente nos últimos meses. Embora no início tivesse sido difícil para ela aceitar a adoção, gradualmente chegara a ver Ricardo não como um rival, mas como um aliado no cuidado e amor por Mateus. A apresentação da fundação foi um sucesso retumbante. Ricardo, com Mateus ao seu lado, falou apaixonadamente sobre a importância da responsabilidade social corporativa e do compromisso com a comunidade. "Esta fundação", disse Ricardo, sua voz ecoando no auditório lotado, "nasce não apenas da dor de uma perda, mas da esperança de um novo começo. Nasce da crença de que cada criança merece uma oportunidade e de que as empresas têm o poder e a responsabilidade de fazer uma diferença positiva no mundo." Quando Ricardo terminou seu discurso, a ovação foi ensurdecedora. Mas para ele, o momento mais significativo foi quando Mateus se aproximou do microfone. "Meu pai me ensinou que podemos transformar a dor em algo bom", disse o menino, sua voz tremendo ligeiramente de nervosismo, mas firme em sua convicção. "Espero que esta fundação ajude muitas crianças a encontrar um lar e uma família, como eu encontrei." Não houve um único olho seco na sala após as palavras de Mateus. Naquela noite, de volta em casa, Ricardo e Mateus se sentaram no jardim dos fundos, olhando para as estrelas. "Estou orgulhoso de você, pai", disse Mateus de repente, "por tudo o que você fez." Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. "E eu estou orgulhoso de você, Mateus, mais do que você possa imaginar." Enquanto o céu noturno brilhava sobre eles, Ricardo refletiu sobre a incrível jornada que havia sido sua vida. Ele havia experimentado a perda mais profunda, mas também havia descoberto um amor e uma força que não sabia que possuía. "Sabe, Mateus", disse suavemente, "às vezes penso que Carla e Tiago nos enviaram um para o outro, para que pudéssemos curar juntos." Mateus se aconchegou mais perto de seu pai. "Eu também acho isso, pai." Nesse momento, como se o universo quisesse confirmar suas palavras, uma estrela cadente cruzou o céu. "Olha, pai",
exclamou Mateus, apontando. Faça um pedido. Ricardo fechou os olhos por um momento, mas quando os abriu, simplesmente sorriu e abraçou seu filho. Não preciso pedir nada, Mateus, disse suavemente. Já tenho tudo o que poderia desejar bem aqui. E assim, sob um céu estrelado, Ricardo e Mateus Almeida, pai e filho unidos pelo destino e pelo amor, olhavam para o futuro com esperança e determinação. Sabiam que haveria desafios pela frente, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A história de Ricardo e Mateus não era apenas uma de perda e redenção, mas uma de amor, esperança e da incrível capacidade do coração humano de curar e crescer. Era um testemunho de como, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode encontrar seu caminho, trazendo consigo um novo amanhecer. Enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam no alto, pai e filho permaneceram sentados em silêncio, gratos pelo presente e animados com o futuro que os aguardava. Um futuro que enfrentariam juntos, como a família que sempre estiveram destinados a ser. Nos dias que se seguiram à inauguração da Fundação Carla e Tiago Almeida, Ricardo e Mateus se viram no centro de uma onda de atenção midiática. A história do empresário bem-sucedido que adotou um menino de rua, que por acaso era seu filho biológico, capturou a imaginação do público. Jornalistas queriam entrevistas, programas de TV os convidavam para participar, e as redes sociais estavam repletas de comentários sobre a incrível jornada dos dois. Ricardo, inicialmente desconfortável com toda a atenção, percebeu que poderia usar essa plataforma para promover a causa da fundação e inspirar outras pessoas a fazerem a diferença. Mateus, por outro lado, estava dividido entre a empolgação de poder ajudar outras crianças e o desejo de manter uma vida normal. Uma tarde, enquanto voltavam de mais uma entrevista, Mateus perguntou: Pai, você acha que um dia as pessoas vão parar de nos ver como uma história e começar a nos ver como só nós? Ricardo olhou para seu filho, notando a mistura de cansaço e preocupação em seus olhos. Vai levar um tempo, filho, mas sim, eventualmente as coisas vão se acalmar. E lembre-se, não importa o que os outros pensem ou digam, o que temos é real. Somos uma família, e isso é o que importa. Mateus sorriu, parecendo aliviado. Enquanto a poeira da mídia começava a baixar, Ricardo se concentrou em expandir o trabalho da fundação. Com a ajuda de Mateus, eles criaram programas de mentoria para crianças em situação de rua, oferecendo não apenas abrigo e educação, mas também orientação e apoio emocional. Um dia, durante uma visita a um dos abrigos da fundação, Mateus conheceu Pedro, um menino de 8 anos com uma história dolorosamente similar à sua. Tocado pela situação do garoto, Mateus pediu a Ricardo que o ajudasse de alguma forma especial. Pai, podemos fazer algo pelo Pedro? Ele me lembra tanto de como eu era. Ricardo, vendo a compaixão nos olhos de seu filho, sentiu uma onda de orgulho. Claro que podemos, Mateus. O que você sugere? Juntos, eles trabalharam para encontrar uma família adotiva para Pedro, com Ricardo usando seus contatos para acelerar o processo. Quando finalmente conseguiram, a alegria no rosto de Mateus foi indescritível. Viu, pai? Nós mudamos a vida dele, assim como você mudou a minha. Foi nesse momento que Ricardo percebeu que o verdadeiro legado que deixaria não seria apenas sua empresa ou mesmo a fundação, mas o coração compassivo que havia cultivado em seu filho. Conforme os meses passavam, a vida na mansão Almeida caiu em uma rotina confortável. As manhãs eram preenchidas com café da manhã em família e conversas animadas sobre os planos do dia. As tardes, muitas vezes, eram dedicadas ao trabalho na fundação ou aos estudos de Mateus, que agora frequentava uma das melhores escolas da cidade, mas nunca esquecia suas origens. As noites eram o momento favorito de Ricardo. Sentado na varanda com Mateus, compartilhando histórias ou simplesmente desfrutando do silêncio, ele se sentia completo de uma maneira que nunca imaginara possível após a perda de Carla e Tiago. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que Mateus entrava na adolescência, novos desafios surgiam. Questões de identidade, as primeiras paixões, a pressão dos colegas, tudo isso testava o vínculo entre pai e filho.
Uma noite após uma discussão particularmente acalorada sobre o toque de recolher de Mateus, Ricardo se viu questionando suas habilidades como pai. Carla, como você lidaria com isso? Murmurou para si mesmo, olhando para uma foto de sua falecida esposa. Foi então que ouviu uma batida suave na porta de seu escritório. Era Mateus com os olhos vermelhos e uma expressão arrependida. Pai, eu sinto muito. Não quis gritar com você. É só que às vezes é difícil, sabe? Ser o filho do Ricardo Almeida. Todo mundo espera que eu seja perfeito e eu... Ricardo se levantou e abraçou seu filho. Mateus, você não precisa ser perfeito. Só precisa ser você mesmo. E saiba que não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para você. Naquela noite, pai e filho conversaram por horas, relembrando o caminho que haviam percorrido juntos e sonhando com o futuro que ainda os aguardava. Enquanto a cidade dormia lá fora, na mansão Almeida, duas almas que o destino havia unido de maneira tão improvável reafirmavam o laço que as mantinha juntas, um laço de amor, compreensão e a promessa de enfrentar juntos todos os desafios que a vida pudesse lhes apresentar. E assim, a história de Ricardo e Mateus continuava a se desenrolar, não mais como uma narrativa de perda e redenção, mas como um testamento duradouro do poder transformador do amor e da família. Cada dia trazia novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades para crescer, não apenas como indivíduos, mas como a unidade inseparável que haviam se tornado. À medida que as estrelas brilhavam sobre a mansão Almeida, pai e filho adormeceram, seus corações cheios de gratidão pelo presente e esperança pelo futuro. Um futuro que, não importava o que trouxesse, enfrentariam juntos, como sempre fizeram desde aquela fatídica noite em que seus caminhos se cruzaram na cozinha de uma mansão solitária.